Seja canal de Deus para as nossas vidas mais uma vez. Débora, deixa Deus te usar assim como tem sido. Desde já, nosso muito obrigado por ter aceitado este convite, em nome de Jesus. Tá bom. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Se é difícil dirigir, Jessé, imagina falar de um tema, trazer a reflexão para a igreja, que nós precisamos de estratégias espirituais e físicas, e não se emocionar. Difícil. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou, primeiramente, como uma oração, agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? Então vamos orar a Ele. Senhor, obrigada, Senhor, pela sua misericórdia que me acompanha todos os dias da minha vida. Obrigada porque nenhuma folha cai da árvore sem a sua permissão. Obrigada porque o Senhor nos dá a paz, Senhor, que nós precisamos em nosso coração, pois de Ti surge a paz que excede todo entendimento. Que possamos, Senhor, através, Senhor, dessa palestra, desse ensino, ter discernimento do que o Senhor quer dizer para a igreja. Que eu seja apenas um instrumento, mas que o seu Espírito possa preencher os corações e a mente daqueles que estão, Senhor, dispostos a ouvir da sua palavra. Amém. O diagnóstico não é o fim. Desde já, o Joabe, agora eu perdi a visão de onde ele está. Ah, sim. Joabe, onde quer que você esteja, você será canal de bênçãos na mão do Senhor. Eu profetizo com muita certeza, Joyce. Ele é a herança que Deus deixou. Ele é o tesouro que Deus preparou para vocês, assim como os outros filhos. Mas só sabe o que é enfrentar um diagnóstico quem vive. Amém? Então, ali eu vou pedir, né, que os irmãos possam acompanhar ali o slide. É um tema que nós precisamos, como igreja, saber. Porque a igreja é o quê? A ideia da igreja é ser acolhedora. Então, como nós vamos acolher se não entendemos? Então, hoje eu vou trazer para os irmãos, para que os irmãos possam entender, de uma forma bem resumida, o que é o transtorno do espectro do autismo, mais conhecido como TEA, o diagnóstico e as intervenções, tanto espirituais quanto físicas, que nós precisamos ter de conhecimento. Dica para professores das classes infantis, muito importantes para as tias do departamento infantil. Estratégias espirituais e humanas, porque nós somos corpo, alma e espírito. E se o meu espírito não estar nutrido, o meu corpo padece. Amém? Então, aqui em Provérbios 18, 15, diz assim: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Então, irmãos, que desde já a gente possa estar com os ouvidos abertos para o que nós iremos aprender hoje. Porque hoje, às vezes, você pode não conhecer uma pessoa com diagnóstico de autismo, mas amanhã essa alma pode estar sedenta de ouvir quem é Jesus. Porque assim como eu e ele, nós somos corpo, alma e espírito. Autismo não é doença, como muitas pessoas pensam. Pode alguns autistas ter uma limitação, uma comorbidade, que às vezes é a alteração no hormônio do sono, uma hiperatividade, uma dificuldade na comunicação verbal e visual. Mas quantos de nós não temos uma limitação, uma comorbidade? E aí a gente vai ser rejeitado pela sociedade ou deixar de ser incluso numa roda de amigos por ter, de repente, uma tendinite ou uma sinusite? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente não enxergar como doença. Os estudos ainda... Pode até passar o slide, por favor. O estudo ainda está sendo cada vez mais analisado, porque são realidades muito complexas, com os genes dos pais. Tem pais que não têm o gene, mas o filho é autista, né? Mas o que eu quero deixar para a igreja é que é um distúrbio neurobiológico e não um atraso no desenvolvimento. A gente tem aqui o Joabe, que o Joabe fala, se expressa,
Mas nós temos autistas que não conseguem se expressar com a voz, mas ele consegue se expressar com o corpo, porque ele tem o quê? Corpo, alma e espírito. Então, a diferença de um autista para a gente é que ele fala tudo assim, em outras palavras, na lata. O que ele pensa foi, às vezes a gente quer, de forma, né, mais agradável, não falar, eu vou magoar. Ele não. Ele fala o que ele pensa sobre aquela pessoa. Então, se a gente for pensar, a gente fala, nossa, eu acho que ele é normal e eu não, porque eu fico interpretando algo para não machucar o outro, quando, na verdade, eu deveria falar o que é real. Eu deveria falar para o meu amigo que não é para ele fazer aquilo. Né? Eu tenho certeza que os amigos de Joabe são abençoados. Aqui a questão é um desenvolvimento diferenciado, particular em cada indivíduo. Eu tenho certeza que o Joabe, hoje eu vou te pegar aqui como exemplo, tá? Eu tenho certeza que o Joabe, assim como outros autistas, tem um hiperfoco. Eles são completamente focados no que lhe interessa. E eles são completamente determinados a realizar aquilo que lhe interessa. Nós temos o jogador, me ajuda aí, Messi. Ele é ótimo no futebol, mas, de repente, português, eu não sei, né? De repente, ele não é 100% ali, 90%, como nós. Eu sou de humanas. Se me der, eu estava aplicando prova essa semana, os alunos, física, eu ia, gente. Primeiro que eu não posso nem falar. Segundo que cola, Deus não aprova. Terceiro que vai errar tudo. Eu sou de humanas. Eu não sou de exatas. Então, a gente tem um lado do hemisfério. Eu vim até vestida a caráter, sabe? Nós temos o lado do hemisfério onde nós temos o hiperfoco. E por isso que nós temos disciplinas para se dedicar. Eu, né, esqueci até de agradecer. Assim, agradeci a Deus, mas eu esqueci de agradecer a minha família, né, que sempre me apoiaram em todas as rotinas da minha vida, ao meu esposo maravilhoso, intercessor, aos nossos pastores, aos meus pais espirituais de longas datas e a vocês que estão dispostos a ouvir o que Deus quer para a gente, que somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos nutrir cada parte do nosso membro. Aqui é importante que o diagnóstico seja feito antes dos 3 anos de idade, porque às vezes a gente fala assim, é fase. Só que se a gente for pensar, tudo na vida é fase. Hoje nós estamos vivendo uma fase, né? E amanhã terá outra fase. Então, a gente não pode deixar a fase falar maior do que aquela questão. Por quê? Pode passar, por favor, para mim o slide. Porque a gente percebe que existe uma diferença entre uma criança que tem essa comorbidade ou até mesmo o transtorno do espectro autista, definido pelas presenças de alguns déficits persistentes ali, ou seja, algumas dificuldades, limitações. A interação social, pouco contato visual, ao se expressar assim, a forma facial, expressar ideias e emoções. Eles são de curtas palavras, né? Aqueles que a gente vai ver alguns níveis aqui que eu vou trazer para vocês. Comunicação, tem dificuldade de iniciar ou manter uma conversa. Às vezes, isso eu falo até para minhas alunas. A linguagem não é só você falar, é haver coerência, é haver um conteúdo a ser dito. Então, às vezes, o autista, você está lá e ele vai falar feijão. Mas de onde ele tirou feijão? Mas para ele tem um significado. Ele armazenou memórias passadas sobre aquele fato. Então, para ele, sim, o feijão naquele momento é importante. Ou seja, ele fala, mas ainda não há uma compreensão da fala de forma completa. O comando, às vezes ele deixa de responder, demora, ou então leva tempo para ele poder te responder. Você fala assim, pode jogar, por exemplo, essa bolinha no lixo? Ele vai levar um tempinho para poder compreender aquela fala. Se for uma frase muito longa, vai dificultar mais um pouco. Então, frases curtas, ou seja, até conosco, né? Quanto mais objetivo for, melhor a compreensão. Pode passar, por favor, o slide para mim.
alterações comportamentais, como não sabe brincar de faz de conta. Por quê? Eles, é o que eu falei, é como se não houvesse, entre aspas, um filtro. Ele vive aquele momento. Então, se aquele momento não for interessante para ele, ele vai querer sair daquele local. Então, até mesmo eu vou falar para as tias... Tem um bichinho. Veio até um bichinho no meu cabelo. Então, eu vou falar depois eu vou falar sobre algumas dicas para as professoras do departamento infantil, como perceber uma birra ou um colapso, momento que a criança está em crise. Existe diferença. E, olha, vocês vão ver que assim, é só isso, Débora. Como a Joyce falou, a gente não deve romantizar o problema e se solucionar. Mas a gente tem que ter o quê? Conhecimento para solucionar, né? Então, aqui, comportamentos repetitivos, como ficar muito tempo sentado, ou repete várias vezes as palavras, frases, e, além disso, pode apresentar dificuldade para dormir, ter nervosismo ou muita agitação. O que eu sempre oriento, até mesmo com algumas alunas minhas, ele tem uma dificuldade de manter um contato visual, mas você não. Então, como a gente deve fazer? Orientar aquela criança a voltar sempre a olhar para o que ela quer. Então, é necessário a gente ter um cuidado maior na comunicação com a criança que tem esse diagnóstico de autismo. O que causa o autismo? Pode passar, por favor. As causas do autismo ainda não são totalmente conhecidas. É muito complexo os diagnósticos até ter total estudo. A gente ainda vem estudando bastante. Como eu disse, eu trouxe um resumo num dia difícil, né? E ainda um tema que vocês vão ver, mas autismo, o que tem autismo com a Bíblia? O que tem autismo com o corpo humano? Tem tudo a ver. Como eu voltei a falar, falei antes, nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar curados para curar alguém, né? Então, a gente, com um olhar de indiferença, não vai conseguir a proximidade, acolhimento. Então, vamos lá, aqui, ó. As causas mais evidentes são causas hereditárias, pessoas que possam ter irmãos com a síndrome, apresentam até um maior risco de desenvolvimento. Fatores ambientais, ou seja, para as mulheres, né, que estão no momento de gestação. A gestação, meninas, o certo mesmo é a gente ficar paradinha, né? Porque a gente vai gerar alguém. Então, isso é o quê? É uma preparação. Só que a gente é guerreira, né? A gente nem aceita essa condição. A gente faz 3 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto às vezes a gente vai estar lá, né, com barrigão, gestando, está com vontade, vai dar vontade de fazer comida, vai lá para o fogo fazer a comida. Enquanto às vezes eu não posso reclamar, porque o Renê é um excelente esposo, ele faz comida, arruma a casa, passa. Glória a Deus. Abra a bagana. Eu não tenho que reclamar, ele me ajuda bastante. Mas tem uns irmãos, né, que às vezes chega o trabalho, não questiona, cansado. Sentou no sofá, já era. É melhor falar, não senta não, vem cá rapidinho. Né? Então, aqui, com a gravidez de alto risco, pais com idades avançada, parto induzido ou até mesmo parto prematuro pode fazer com que aquela mãe tenha uma criança pela falta de oxigenação ou até mesmo outros distúrbios que podem vir junto fazer com que aquela criança possa ter o autismo. Pode passar para mim, por favor. Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico do autismo em crianças e adolescentes deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, agora aqui que a gente vai pensar um pouquinho. Qual foi a mãe aqui que já levou o filho ao pediatra? Pediatra. O médico infantil. É como se para os adultos fosse clínico geral. Agora, quem já levou no psiquiatra? Às vezes, pouquíssimas. E às vezes vão ter umas que levou e não vai querer nem levantar a mão, né? Mas, o que eu fui cuidar no pediatra que eu não posso cuidar no psiquiatra? Não é o corpo? Não é uma necessidade biológica? É isso que nós, como igreja, devemos quebrar. Nós somos corpo, alma e espírito. E se eu levar meu filho ao pediatra, eu vou estar cuidando da saúde dele.
Se eu levar no psiquiatra, eu vou estar cuidando da saúde dele. Então, a gente tem que pensar que a gente não pode, simplesmente por rotulações, permitir que aquela criança seja afetada. Levar no fonoaudiólogo. Então, a equipe tem pediatra, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, o neuropsicopedagogo, que, no caso, é a minha área, e o neuropsicólogo, que também vai atuar ali, entre outros profissionais. Então, o que eu quero trazer para a igreja? Se parte do meu corpo está doente, eu tenho que tratar. Seja um dedo midinho ou parte psicológica, eu preciso tratar para eu ter o equilíbrio emocional. Então, se meu filho precisa de um tratamento, eu devo, como assistência, tutela e responsabilidade daquele ser, levá-lo a ser tratado, porque ele tem direito, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direito à saúde, à educação, à moradia, à alimentação, e por aí vai 12, né? O Wallace sabe mais, 12, que aí eu não lembro tudo. Vamos lá, pode passar, por favor. O autismo, muitas vezes, pode ser leve, confundido com timidez, falta de atenção ou esquisitice. Quem já ouviu aquele termo assim, aquele é meio esquisito? Já viu, percebeu que ele é meio esquisito? Não fala com as pessoas direito, passa direto. O Wallace ainda brincou comigo assim, Débora, quando terminar de trazer a pregação, vai todo mundo achar que tem alguma coisa. Ai, Jesus, essa não é a intenção. Mas, amém. Se acharem, vão lá na estratégia espiritual e a estratégia física. Amém? Eu já vou falar dessas estratégias. Por isso, em caso de dúvida, é recomendado realizar uma consulta com o médico para fazer uma avaliação e para que possa se iniciar ali o tratamento mais adequado. É importante ressaltar que o autismo não é uma doença, como eu falei, é uma condição. Limitações que aquela pessoa vai ter para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Quer ver um exemplo? A pessoa que é hipertensa, ela sabe que ela precisa tomar um medicamento para ter uma qualidade de vida melhor, porque senão, a qualquer momento, sua vida pode ser interrompida. Então, a diferença entre a hipertensão e o autismo é essa. Se a pessoa não se medicar e não tomar a medicação, ela pode ter a vida interrompida por um colapso que vai ter ali. O autismo não. Se ele não for medicado ou não fizer o tratamento, o que vai acontecer é prejudicar o desenvolvimento dele, mas ele não vai morrer de autismo. Então, é por isso que não é considerado uma doença. Ninguém morre de autismo. Pode vir a falecer de comorbidades que possa trazer alguma irritabilidade, algum nervosismo ali, tá? Aqui eu coloquei assim, não é uma doença, mas para a ciência não há cura. Mas a gente serve aqui Deus. Pode passar para mim, por favor. Ao Deus que pode todas as coisas. Porque o diagnóstico não é o fim. E é que a gente vem com o roteiro na cabeça, depois vai mudando tudo, sabe? Lembra, Rose, que eu falei para você que aquele dia que você pregou aqui, você trouxe confirmação de algo de Deus para mim? E eu, irmãos, quando eu saí de casa, Deus falou para mim assim, como você está saindo? Murmurando ou cultuando? Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso, né? Diante da notícia que a gente recebeu. Será que a igreja vai entender o que eu vou falar? Saiu murmurando? Ou saiu cultuando? Ou decidi cultuar? E foi igual no dia que a Rose pregou aqui, que filhos de pais órfãos, se eu não me engano. Ih, gente, desculpa, me enganei. Órfãos de pais vivos. Então, quando ela estava ali ministrando, eu estava sentada ali, e Deus falou para mim, você vai trazer para a igreja que o diagnóstico não é o fim. Aí eu falei assim, não, Senhor, não vou trazer isso, não. Como que eu vou falar sobre o que eu estudo, o que eu me dedico no meu lado profissional para a igreja, um tema tão difícil? Como que eu vou conseguir trazer isso para o mundo espiritual? Aí tá, fiquei quietinha. Aí depois veio a Adriana conversar comigo. Jesus, está estreitando mais.
E Deus ainda fez eu falar para a Rose, Rose, no momento certo você vai saber que a sua pregação fez canal para que o tema fosse hoje. Então, essa é a importância de sair cultuando, desde que você está na sua casa. Porque quando a gente sai da nossa casa, pelo menos eu falo assim, Senhor, guarda a minha casa. Como eu vou pedir para Ele já guardar a minha casa, eu não vou já estar cultuando Ele a partir do momento que eu tranco ali a chave, né, o meu portão. Então, assim, que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Pode passar, por favor. Como é feito o tratamento? O tratamento do autismo deve ser feito somente com acompanhamento de um médico e varia de acordo com as necessidades individuais, que pode incluir o uso de medicamento, só que o medicamento não é porque ele é autista, é a comorbidade que ele pode ter. Tem autista que não precisa nem de medicação, somente a terapia dá para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. Sessões de fonoaudiologia e terapia em grupo, porque às vezes um autista, você ir abraçá-lo, ele vai fazer assim, ó, ele vai andando um pouquinho assim, que ele não, o corpo dele é sensível a essa interação de abraço, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Assim como Jesus ia no meio da multidão e pegava aquele que a sociedade rejeitava, ele trazia para si. A igreja tem esse dever de trazer para si aquele que o mundo rejeita. Amém? Isso, Gessé, é inclusão. E a gente vai aprender com o maior pedagogo, Jesus. O maior psicólogo, Jesus. Que inserir aquele que a sociedade rejeita é dever do cristão. Mas cristão que tem o quê? Discernimento. Existe uma diferença, né? Então, vamos lá para o próximo slide, por gentileza. Como é feito o tratamento? Né, eu coloquei aqui, eu vou só ali naquele quadrinho azul ali. Ele é multidisciplinar e a participação da família e da escola é fundamental. Foi como a Joyce trouxe aqui, a escola observou uma condição, a escola não pode trazer o diagnóstico, mas ela pode indicar, né? E isso, irmãos, é uma questão muito delicada. A professora vai analisar, vai falar com a coordenação, e a coordenação vai ter que ter coragem para falar para aquele pai que aquele filho pode não estar numa condição natural. Gente, eu já passei por muitas situações, eu não vou nem narrar tudo aqui, né? O Wallace, Renê, todo mundo sabe. Quem trabalha em escola sabe como é o contexto. É a gente sobreviver cada dia. Mas sobreviver a favor de almas, né? Né, Marina? Teve uma situação que eu passei que eu comecei a observar um aluno meu e eu sempre gostei dessa área. Eu sempre quis entender como as pessoas podem ser rejeitadas simplesmente por um diagnóstico que ela tem. Então, o que eu percebi naquela criança? Que ela não tinha um transtorno, ela tinha 2, mas eu, como professora, não poderia diagnosticá-la. Mas eu pedi para a família poder buscar. Nisso que eu pedi para a família buscar, a mãe só faltou me bater, literalmente. Ela falou, quem é você? Não foi você que gerou ele? Eu não estou pensando nem na senhora. Eu estou pensando na qualidade de vida do seu filho. A senhora não levar é egoísmo da sua parte. E aí, imagina, todo dia enfrentar quem queria me bater. Só que Deus é tão tremendo que, às vezes, os mínimos detalhes da sua postura como cristão vai fazer um coração duro, sabe, se quebrantar diante, não é nem de você, é diante do Deus que está dentro de você. E ela falou assim para mim, Débora, eu quero falar com você. Meu Deus, agora ela vai me puxar pelo cabelo. Você pode relatar que fica mais fácil para eu poder levar no médico. Aí ela falou assim, qual médico você me indica? Meu Deus, ela quer que eu fale qual médico. Quando eu falar o nome, olha, o ideal é levar numa equipe multidisciplinar. Mas como eu já percebo que ele pode ter, a senhora pode levar no neuro. No neuro? Que isso? Não precisa levar. No neuro, o diagnóstico pode ser mais rápido. E assim foi. Aquela mulher que se sentiu Golias, sabe? Sabe qual é a diferença de Golias para Davi? Golias tinha autoconfiança. A confiança dele era no seu próprio braço, no seu status. Todo mundo temia. Davi tinha confiança. A confiança em Deus. Ele não estava nem aí para a sua estatura. Eu era Davi, gente.
Estava nem aí para minha estatura, quem eu era. Eu só sei que aquela vida, aquele meu aluno precisava do meu amparo. E sozinho eu não ia conseguir. Então, eu falei, tá bom, Golias vai vir, eu vou ter 5 pedrinhas aqui, e eu tenho Deus, que é grandioso. E assim foi. Eu fiz diante de Deus. Ali era como se fosse a porta da escola. Ela se jogou no chão e pediu para que eu fosse a ela. Ela não queria saber nem de coordenadora. Ela se jogou no chão, arrasada, e parecia que tinha um caminhão caído em cima dela, por causa do diagnóstico. E assim, eu sei que na vida daquele aluno eu fiz diferença, porque antes de eu ser professora, eu fui chamada como serva. Antes de eu ser chamada como Débora, eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Então, aonde quer que você esteja, irmão, seja canal de bênção. Olhe com flexibilidade o que aquela alma necessita. E se você não consegue entender, ore por ela. É difícil orar pelos nossos inimigos, é difícil orar por dificuldades, mas ore, tá? Jesus, 24 minutos, já eu falando. Vamos lá. Esperar até os 5 anos. Aqui, eu botei aqui isso. Obrigada, Andriele. A conexão aqui está maravilhosa. Quais são os erros que atrasam o diagnóstico do autismo? Foi onde eu falei quando ela desceu ali, que ela já pregou, nem precisava. Quais são os erros, né? É o pai, a família, não aceitar os sinais. Deixar passar até os 5 anos de idade, ignorar outras condições, comorbidades. Não é natural, gente, o filho ficar a madrugada toda acordado. Não é natural. Está tendo uma alteração hormonal ali no sono dele. Não é natural o filho querer se impor a quem é de direito tutela. Não é natural. Então, a gente tem que perceber as condições e amparar aquela criança, porque ela precisa ter um guia. Deus te guia, você guia ela e Deus vai guiando todo mundo. Amém? Aqui, achar que o autismo só acontece com meninos, e não é. A maioria de 4 crianças, de 5 crianças, por exemplo, 4 é meninos e 1 é menina. Só que na menina é muito mais difícil perceber que ela é autista. As condições dela... Tem uma menina lá no colégio que ela virou para mim e falou assim, você é uma pessoa? Aí eu, meu Deus, o que ela deve pensar que eu sou? Um ET, alguma coisa, né? Aí eu falei assim, sou uma pessoa. Não é, não. Aí eu, misericórdia, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Não, no outro dia, você é uma pessoa? Eu, gente, mas... Aí eu fiquei investigando. Mas por que você acha que eu não sou uma pessoa? Ela, tu parece uma boneca. Aí eu, tá bom. Pelo menos não era um ET, né? Era uma boneca. Aí eu, então tudo bem. Aí no outro dia ela, não, boneca não. Você parece uma criança. Eu, glória a Deus. Porque a gente tem que ser como criança, né? Para entrar no reino dos céus. Então, amém. Glória a Deus, que eu seja igual a criança. Então, ali a gente percebe que o quê? Foi como eu falei, o autista... Aquela questão que ele tem ali de não entrar no mundo de faz de conta. Se você chamar um autista, que gatinho, ele vai falar, eu não sou gato. Porque gato é o quê, gente? É um animal. Quem vai querer ser um animal? Eles levam tudo ao pé da letra. Então, gato é um animal. Ele leva assim, falou com ele, você tem que ser objetivo. Você tem que entrar na condição dele para que ele possa... se comunicar com você. Eu já levei vários fora de autista, porque tem essa mania, que lindo, que gatinho. Ele, não sou gato. Eu, tudo bem, é verdade, você não é gato. Real mesmo que você não é gato. Então, ou seja, eles vão te corrigir até o teu vocabulário. Passa para mim, por favor. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente poder conhecer os níveis do autismo. Tem o nível leve, tem o nível moderado e o severo. O leve, às vezes, nem dá para perceber que aquela criança tem autismo. Ela consegue se comunicar. Ela pode parecer que é meio robotizado, mas ela se comunica. Ela consegue fazer expressões, mas ela se apega muito ao objeto, tá? Então, dependendo de como ela se colocar, às vezes você vai falar, nossa, ela ama mais aquela caixinha de bombom do que a mim. Não é isso, é porque ela dá valor às mínimas coisas. Porque naquele momento ela necessita daquele objeto.
Já o moderado já é mais perceptível, é mais notável a gente ver que aquela pessoa tem autismo, mas ela não é tão independente como quem tem autismo leve. Já o severo é uma condição que a gente percebe que é mais difícil para a família, porque se trouxer o autista severo aqui, ele vai, de repente, do tom de voz meu aqui, ele vai começar a gritar, ele pode começar a se balançar. Por quê? Os estímulos sensoriais é aguçado neles de forma diferente nossa. Pode passar, por favor, para mim. Dica para as professoras de crianças autistas, tá? Use recursos visuais. Lembra que autista não faz o mundo, faz de conta? Se eu falar para ele assim, imagina um copo. Ele não vai imaginar um copo. Mas se eu mostrar para ele, observe esse copo, ele vai entender que isso é um copo. Então, para as tias do departamento infantil, se perceber que tem uma criança na condição de autismo, quanto mais didática, quanto mais propostas visuais você trouxer a ela, mais ela vai compreender o contexto da aula que você quer trazer. Se você falar de Jesus, Jesus é lindo, traz o bonequinho, Jesus, para que ela possa ver que Jesus é lindo, né? Aproveite o hiperfoco. Lembra que eu falei? O foco, onde ele é mais focado. Se ele gosta muito de música, bota uma musiquinha no fundo, aquela... O Ian gosta muito de essa casa é sua, glória a Deus, né? Uma criança declarar que a casa que ele mora é de Jesus é maravilhoso. Então, se a criança tiver uma condição de autismo, você vai aproveitar o foco dela. Outra aqui também, você vai adaptar, mas não vai diferenciar. Ou seja, você não vai tratar com diferença a criança que é autista. Você vai adaptar o ensino a ela, para que ela não se sinta rejeitada. A gente acha que a criança não percebe, gente. A criança percebe tudo. Só que, às vezes, ela não vai se expressar para você com receio de você não deixar estar mais naquele meio. Aqui, a última dica aqui, para as meninas aqui do departamento infantil, e até mesmo para quem é professor aqui, se capacite. Deus quer usar vocês para trazer diferença na vida daquela criança que precisa ter a alma preenchida. E eu trouxe aqui em Romanos 12:7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. A gente precisa se dedicar. Não adianta só eu vestir a camisa do colégio que eu trabalho, acabou, estou indo trabalhar. Não. Eu preciso vestir a camisa e ter dedicação. Tá? Então, vamos lá. Passando aqui, 30 minutos eu falando. Qual é a diferença da birra para uma crise de autismo? A birra, vê se vocês concordam comigo, é uma atitude intencional, usada como estratégia, pois a criança está querendo algo que lhe foi negado e se sente frustrada. Minha mãe falava assim, Débora, quando eu era pequena, hoje nem adianta, ela conversava comigo em casa, então ela evitava fazer showzinho na rua. Hoje não vai ter sorvete. Aí eu, sério, mãe, não vai ter. E eu passava, ainda tentava, né? Ela só olhava para mim. E eu já sabia que realmente não ia ter o sorvete. Ai de mim insistir. Gente, ai de mim. Desse jeito, né? Então, ela se sente frustrada, confrontada. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém. Ninguém gosta de sair da zona de conforto, ficar sendo ali confrontado, frustrado, mas a gente precisa ensinar para as nossas crianças que existe o sim e existe o não. Porque a palavra de Deus diz para a gente se posicionar como cristão, dizer sim e dizer não. Quem vive em cima do muro, uma hora vai cair. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso exemplo para os nossos filhos. Então, a criança se sentir frustrada por um não, você não é o pior pai do mundo. Ela necessita do seu não para ela ver que o mundo tem limite. Existem barreiras que elas precisam respeitar, existem regras que elas precisam estar ali e obedecer. A crise do TEA é conhecida como colapso. É quando ocorre ali, a criança é exposta a estímulos sensoriais. Se o autista estivesse aqui,
e tivesse um barulho muito que incomodasse muito, de repente ele abria a porta e saía. Ó. Ninguém ia perceber. Ele não vai falar, está muito barulho, vou sair desse ambiente. Não, ele simplesmente vai ter a ação de sair do ambiente que está incomodando. Então, é onde as professoras devem ter maior atenção a qualquer tipo de comportamento. Débora, e se tiver uma criança com crise, o que eu devo fazer? Você deve acalmar essa criança. Pode passar para mim, por favor. Você vai acalmar essa criança, afastar ela desses estímulos. Mas acalmar não é você sair correndo atrás da criança. É você tirar ela daquele local, abaixar na altura dela, olhar nos olhos e perguntar o que ela quer. E ele, de repente, se não souber se expressar, ele vai apontar e você vai com ela. Não é deixar ele te conduzir, é você conduzir a criança. Tá? Vamos lá. Devemos, como igreja, ter atitudes acolhedoras, inclusão, amor, empatia e um olhar flexível. Eu preciso, assim como Jesus, ele olhava para a multidão e ele sabia quem necessitava da sua cura, quem necessitava do seu abraço, quem necessitava... Sabe quando você está aqui no culto, você está com o coração ali angustiado, às vezes com ansiedade do que vai acontecer minutos depois, e vem alguém te abraça e aquele fardo vai? As crianças também precisam disso. Elas precisam ser abraçadas. Elas precisam... Eu trouxe aqui em Provérbios, depois eu vou ler no final para vocês, que Provérbios 18 vai falar sobre o poder da sua língua. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Ou você traz vida, ou você traz morte, tá? Para aquela criança. Então, tem muitos pais que falam, ai, para de ser burro. Desculpa a expressão. Você está literalmente dizendo que o seu filho não é capaz. Agora, você pode dizer para o seu filho, nossa, você errou, mas vou te mostrar como você pode acertar. Você vai trazer ele a reflexão do que é certo. Então, aqui, como igreja, em Provérbios 31, 26, falar com sabedoria e ensinar com amor. Precisamos agir como Jesus agia. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos que ter o amor em nosso ser. Devemos olhar com compaixão para as pessoas. Aqui, eu vou trazer sobre o equilíbrio emocional. O diagnóstico não é o fim, como eu falei, né, antes. A família... Espera aí, eu acho que eu pulei. É isso mesmo. O diagnóstico não é o fim. A família do autista precisa ser assistida. Parecia até que você tinha lido o que eu ia trazer, né, Joyce? E o que a Joyce falou é verdade. Você vê seu filho sendo olhado de torto por umas atitudes que ele tem, mexe. Lógico que mexe. Né? Renê não é meu filho, mas se eu ver alguém maltratando ele, eu vou sentir. Certo? Então, a gente, como igreja, tem que estar atento ao que vai falar. O problema da sociedade é saber falar com o outro, saber se expressar, saber tratar o outro com empatia. Aqui, eu vou trazer para vocês aqui estratégias espirituais. É preciso estar revestido com oração, jejum e palavra. Uma família que recebe o diagnóstico não é fácil, mas ela precisa orar, ela precisa jejuar, ler a palavra e buscar estratégias para ela enfrentar todas as barreiras que aquela condição do diagnóstico vai trazer. Nós precisamos assumir o controle dos pensamentos e sentimentos. Nós pensamos primeiro, sentimos e depois agimos. Então, se a gente parar para pensar, no pensamento a gente já pode falar, sai para lá pensamento mal. A gente já consegue discernir o que não é para ficar na minha mente. Eu não vou esperar eu sentir, que é a mágoa, e ainda agir, como se fosse uma vingança. Todo dia, no meu trabalho, eu lido com o diagnóstico. Vários adolescentes chegam com crise de ansiedade, se tremendo, se sufocando, querendo pegar a tesoura. E eles saem de lá rindo da minha sala. Aí os inspetores falam, o que você fez, Débora? Eu conversei. Eu falei que aquela mágoa que ela leva é um veneno que ela toma todos os dias. Enquanto aquela pessoa que ela não cede o perdão, está tendo uma vida natural, ela está se matando todos os dias. Ela escolhe beber todo dia um pouco do veneno, que é a mágoa. Então, a gente precisa liberar o perdão. A gente precisa liberar aquilo que está
trazendo de forma tóxica para a gente. Então, como que eu consigo isso, Débora? Eu não consigo perdoar. Ore a Deus e peça para que Ele possa trazer estratégias para você perdoar. Se depender da tua natureza humana, você nunca vai perdoar. Nunca vai. A gente precisa ter ali discernimento de clamar a Deus para que Ele possa nos trazer um alívio à nossa alma. Precisamos construir muros de proteção mental, recusando pensamentos pecaminosos e nos apropriando de pensamentos que honrem a Deus. Pode passar, por favor, para mim. Eu vou pedir para a Andriele colocar um vídeo para mim. Falta 7 minutinhos. Vou botar para a Andriele colocar um vídeo para mim, que é menos de 2 minutos. O bom de ser professor é que a gente sente a hora. A gente sabe a hora que corre, a hora que para. Gente, 18 páginas de slide. Falta só 2. Ali, rapidinho, Andriele. A gente vai ver uma mulher completamente com desequilíbrio emocional por ter um filho autista. Pode soltar, por favor. Ficou o tempo todo com a Bíblia na mão e contou com detalhes a forma como matou o filho, Isaac Gonçalves Aquino, de 6 anos. O garoto era autista. Daniela Cristina dos Santos Aquino, de 30 anos, ficou o tempo todo com a Bíblia na mão e contou com detalhes a forma como matou o filho, Isaac Gonçalves Aquino, de 6 anos. O garoto era autista. Daniela diz que asfixiou o menino para aliviar o sofrimento dele. Eu fiz mais isso porque ele estava sofrendo muito. E eu não estava aguentando ver meu filho sofrer mais. A família mora nesta casa no bairro Cidade Satélite, em Joatuba. Foi Daniela mesmo quem chamou a polícia, mas inicialmente ela disse que encontrou o filho morto no quarto. Só que o comportamento dela levantou desconfiança. Ela estava completamente normal, como se não tivesse acontecido nada, fazendo seus afazeres domésticos normalmente, e a criança, filha dela, é morta no quarto. De acordo com a polícia, enquanto a família se preparava para o velório do garoto, Daniela voltou atrás e assumiu ter matado o filho. Foi o pai do garoto que chamou a polícia. Daniela foi levada para a delegacia e confessou o crime. Afirma que, infelizmente, ela ceifou a vida do filho através de asfixia e, a todo momento, ela alega que, na verdade, foi melhor para ele, que ele era uma criança portadora de autismo, vinha sofrendo abusos e que, assim, ele teria descansado e que, há cerca de 1 ano, Deus já estava conversando com ela, dizendo que levaria um dos filhos. E, nesse momento, ela acha que foi a vez do Isaac. Daniela disse ainda que tentou matar o filho outras 2 vezes. Segunda-feira, nos 2 dias de segunda-feira que eu tinha tentado, mas não consegui. Aí ele foi até papai e quando foi ontem, fui tentar mais outra vez, não consegui. Quando foi a última vez que eu tive coragem. O pai da criança e parentes de Daniela prestaram depoimento, mas não quiseram gravar a entrevista. A família era acompanhada pela polícia desde agosto, depois que Daniela registrou um boletim de ocorrência dizendo que o filho foi... Irmãos, é forte. É forte porque ter um filho com, seja qualquer diagnóstico, é enfrentar um problema. Mas todo problema tem uma solução. E o que eu venho trazer para os irmãos é que, se vocês forem pesquisar no YouTube, esse é um dos vários casos de pais que encerram a vida de um filho autista. E, assim, o que eu venho deixar para a igreja é que nós somos corpo, nós somos templo do Espírito Santo. E devemos cuidar desse templo. Devemos cuidar do templo do nosso filho, né, dos nossos sobrinhos. A gente deve dar atenção, amor, diálogo, atenção. Tem mães que falam para mim: Débora, eu trabalho muito. Eu não consigo chegar em casa e conversar com meu filho. Será que de 24 horas você não tem 10 minutos? Para perguntar pelo menos como foi o seu dia? 10 minutos. Tem mães que lá está uma luta para eu conseguir que ela pare 10 minutos para conversar com o filho. Então, Satanás quer cada vez mais destruir famílias. Esse departamento de família aqui não é em vão, não. Só ele sabe a guerra que eles enfrentam todos os dias. Tem aquele louvor que fala: é assim que eu enfrento as minhas guerras. E eu sei como é.
Porque quando a gente lidar com família, a gente está lidando com a questão de reprodução, é a questão de trazer ali uma espécie à vida. Então, que a gente possa ter discernimento de que, como diz em Salmos 139, no versículo 1 e 2, que a gente possa buscar um equilíbrio emocional, porque, como diz aqui, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. É no pensamento que a gente consegue evitar uma gravidade. É no pensamento que a gente consegue evitar um caso como esse que eu trouxe para vocês no vídeo, tá? Então, para finalizar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E se aqui tiver algum pai, alguma família de autista ou com outro diagnóstico, possa ter certeza, vocês não estão só. Nós temos aqui Deus, primeiramente, que é o maior psicólogo, que Ele sonda os seus pensamentos, e que vocês vão ter essa estratégia espiritual, orar, jejuar e ler a palavra. Profetiza para o seu filho que ele vai ser vencedor, que ele vai ser herdeiro, que ele vai ser um profeta de Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e que Deus nos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Débora, Deus continue te abençoando. Ela esqueceu de falar, gente. Rapidinho. Eu trouxe algumas cartilhas que eu vou dar para as professoras do departamento infantil, tá? Falando sobre autismo. Aí, no final, podem me procurar. Obrigada. Graças a Deus. Deus continue te abençoando. Queridos, uma mensagem bem diferente para um culto de domingo. Algumas pessoas me perguntaram, Jessé, mas tu tem certeza? Tenho. Tenho certeza, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, crescei em graça e conhecimento. E às vezes